Pessoal, boa noite, boa noite. Vamos aí na nossa reta final de preparação, né? Vamos tratar da correção da prova do CHOBM. A prova foi aplicada ontem, né? A prova dos senhores vai ser no mesmo padrão, assim, obviamente que a banca é diferente, né? Mas eu acredito que a prova vai ser no mesmo padrão do bombeiro. O nosso edital, ele tem uns assuntos a mais. É o caso do assunto de improbidade administrativa, né? Então, obviamente, não encontraremos na prova do bombeiro questões referentes à improbidade administrativa, né? Sabendo disso, vamos fazer o seguinte: o material já foi repassado, eu vou iniciar, vou colocar a questão na tela e dou de 1 a 2 minutos para vocês lerem e responderem. Depois a gente comenta, combinado? Então, vamos iniciar aqui. Não conseguindo enxergar direito e ouvir também? Beleza, professor. Então, pronto. Vamos fazer essa didática aqui. Bota o material, a gente comenta aqui, certo? Vou esperar. Então, vamos lá, né? A questão, ela vai abordar, pessoal, com relação à classificação dos atos administrativos, né? Então, recordando que ato administrativo é toda manifestação unilateral da administração pública. A questão, ela vai abordar com relação à classificação dos atos administrativos quanto à sua natureza e aos seus efeitos, né? A classificação, atos gerais, individuais, né? A classificação quanto ato enunciativo, ordinatório, né? Então, os senhores, verificando essa questão aqui, de acordo com a gente já verificou em nossa aula, vocês gabaritam essa questão 31 com qual letra? Coloque lá no chat para eu poder verificar aqui como é que tá o aprendizado de vocês, senão a gente vai tentar modificar aqui para tornar a aula mais didática, não é isso? Então, trata-se de um decreto, né, e de uma portaria. Referente ao quê? Referente a servidores, fiscalização do cumprimento de regras, né, de circulação e estacionamento. Então, nós sabemos que isso é o quê? Um decreto, a princípio, né, na grande maioria das vezes, ele é um ato o quê? Ele é um ato ordinatório que vai ser o quê? Geral, né? Então, o decreto de número 123 é um ato administrativo normativo com efeitos gerais e abstratos sobre os administrados, enquanto a portaria é um ato administrativo ordinário, com efeitos internos à organização administrativa. Perfeito. Item 2. O decreto 123 é um ato administrativo não normativo. O decreto, pessoal, é um ato administrativo, como eu falei
90% das vezes, nesta dimensão, o ato administrativo normativo. Muitas das vezes, né, nos deixamos conduzir pelo nome jurídico que está classificado o ato administrativo. Mas nem sempre, pessoal, a denominação jurídica, ou nome iuris, vai definir a natureza do ato. Por isso que é importante o quê? Por isso que é importante a leitura completa do enunciado, né? Ô, professor, como assim? Imaginemos a hipótese em que um ato de promoção, né, de um oficial se dê por meio de um decreto. Então, este decreto, ele é um ato individual, porque é uma forma que o Estado, a organização administrativa, acha por bem fazer a promoção dos militares estaduais. Então, aqui, é importante a gente, além do nome jurídico, ter a completa leitura do enunciado, né? Então, neste caso aqui, o decreto é um ato administrativo normativo, com efeitos gerais e abstratos. Então, o que torna a afirmação segunda errada é dizer que, neste caso, o decreto é um ato não normativo, né? E outro erro gritante também, pessoal, é quando ele afirma que a portaria é um ato administrativo negocial, né? Neste caso, não é um ato negocial. Item 3. O decreto é um ato administrativo individual. Também já torna a afirmação errada. Por quê? Porque esse decreto aqui, ele vai tratar de regras de circulação e estacionamento, ou seja, ele é destinado a todos que estão no tráfego daquelas vias. Né? É impossível você individualizar cada um desses destinatários. Então, o quê? É um ato administrativo normativo com efeitos gerais e abstratos sobre os administrados. Então, aqui, ó, o que faz, na análise aqui da questão, só a primeira afirmativa é correta, né? Só no item 1. Então, letra A. Segundo, vou fazer a leitura, a gente vai fazendo a resposta. Considera as afirmativas relacionadas ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade no direito administrativo. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Aí, um minutinho para os senhores responderem aqui também. A questão ela aborda os princípios infraconstitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Em nossas aulas, nós verificamos que esses princípios, eles são utilizados e estão lá enunciados na Lei 9784, que trata do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Né? A razoabilidade, ela vai levar em consideração o quê? Vai levar em consideração a situação fática, individual. E a proporcionalidade vai ser o quê? Vai ser a adequação da medida ao caso concreto, né? Então, sabendo disso, ó, quando temos no primeiro item, a razoabilidade implica que a administração pública, ao tomar decisões, deve considerar a situação fática, os meios disponíveis e os fins a serem atingidos de forma lógica e adequada, mesmo que a lei permita outra interpretação. Correto? A proporcionalidade exige que a intensidade da intervenção administrativa seja estritamente necessária para atingir o interesse público, sendo vedado o uso de medidas mais gravosas quando alternativas menos lesivas se mostrem igualmente eficazes. Perfeito. O princípio da razoabilidade autoriza a administração a impor obrigações excessivas aos particulares, desde que tais obrigações sejam indiretamente relacionadas ao interesse público e não violem expressamente a lei.
falso, né, pessoal? Então, o gabarito dessa questão 32, letra C. 33, né? Estruturação da organização da administração pública. Então, aqui, deixa eu fazer uma leitura e depois a gente comenta a questão aqui. Em relação à estrutura da administração pública direta, no âmbito do Estado-membro da Federação, assinale a alternativa incorreta. A autonomia administrativa e financeira dos órgãos da administração direta estadual é plena e restrita, né? Permitindo que definam suas políticas e gerenciem seus recursos sem vinculação ao planejamento central do governo estadual. Incorreto, pessoal, né? Letra B. Os órgãos que compõem a administração direta estadual não possuem personalidade jurídica própria, sendo meras unidades de atuação do Estado. Verificamos isso o quê? Verificamos isso no estudo de órgãos públicos, né? Aí vamos recordar que determinados órgãos, né, independentes, eles possuem, em situações excepcionais, capacidade para representar perante o próprio Poder Judiciário a garantia de suas funções institucionais, né? Letra C. A estrutura básica da administração direta compreende o governador como chefe do Poder Executivo Estadual e as secretarias de Estado, responsáveis por áreas específicas de sua atuação administrativa. Perfeito. A criação, modificação ou extinção de secretarias de Estado e de outros órgãos da administração direta estadual geralmente ocorre por meio de lei estadual, respeitando o princípio da legalidade. Perfeito, pessoal. Porque ele fala geralmente? Porque nós sabemos que medida provisória ela pode criar, né, e pode extinguir órgãos públicos, né, pessoal? Lembrando isso. Então, assim, lei ou medida provisória. Então, gabarito da 33, letra A. 34. Em uma fiscalização sanitária, um estabelecimento comercial é interditado por descumprir normas de higiene que colocam em risco a saúde pública, conforme a legislação específica. Professor, Oi. na questão anterior aí, essa criação de órgão também não pode ser por decreto, não? Criação de órgão, não. A extinção, quando forem vagos? Aí é cargo público. Ah, certo. É órgão, é um instituto, e cargo público é outro. Cargo público é o decreto autônomo, não pode fazer isso, é a competência do presidente da República. Lá previsto no artigo 84, certo? Isso é do poder normativo, né? Mas só se tiver vago, né, professor? E quando vago, exato. Só quando vago. Perfeito. Muito bem lembrado, né? Não esteja remuneração, né? Prejuízo. Não. É o cargo público quando vago. Vamos imaginar a seguinte hipótese, né? Na polícia tem um cargo de coronel, não tem mais nenhum coronel. E, de repente, isso é uma hipótese absurda, mas só para ficar claro, né? De repente, o governador ele acha por bem acabar o posto de tenente-coronel. Então, não tem mais ninguém na função de coronel. O que é que ele faz? Ele extingue esse cargo da estrutura da administração pública por meio de um decreto. Entendeu? Entendeu? Órgão público vai ser criado por lei ou medida provisória, né? Apenas nessas duas hipóteses, né? Então, assim, órgão público ele pode ser criado e extinto por lei ou por medida provisória. Por que, professor, medida provisória? Porque medida provisória são situações excepcionais e ela tem força de lei. Aí, Alisson Médici falou assim, ó, mais fácil não ter mais soldado. Isso é para a gente aprender, pessoal. Essas situações, a soldado é essencial, mano. Todos na estrutura da Polícia Militar são essenciais. Do aluno soldado ao comandante-geral, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Órgão da estrutura da administração pública, nós sabemos que órgão
ele vai ser o escalonamento lá de acordo com o poder hierárquico, né? Nós temos os órgãos, e a classificação, órgãos autônomos, órgãos independentes, órgãos subordinados, né? Órgãos de execução, mas assim, ó, vamos recordar, né? Órgão público ele só pode ser criado ou extinto por lei ou por medida provisória, né? O decreto autônomo, ele vai poder extinguir cargo público quando vago. 34. Em uma fiscalização sanitária, um estabelecimento comercial é interditado por cumprir normas de higiene que colocam em risco a saúde pública, conforme a legislação específica. Essa intervenção da administração pública, restringindo a atividade econômica em prol da saúde da coletividade, configura o exercício do poder. Essa é para não zerar. Não, pai. É porque vocês encontram assim, dizem que a questão é de não zerar, mas porque vocês adquiriram conhecimento já. Então, assim, as questões que aparecem objetivas, vocês já. Mas pode ter certeza, se você não estudar e não ter conhecimento, você é capaz de errar uma questão dessa. Assim, vocês já estão visurados, já são professores mais do que eu, né? Já vem a questão de esquema do zerar. Letra A 34. 35. Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona os requisitos dos atos administrativos com suas respectivas descrições. Então, primeira coluna, competência, finalidade e motivo. Segunda coluna, descrições. Aí é com os senhores aí. Um minutinho para responder essa questão. Vamos recordar, né, pessoal? São requisitos do ato administrativo, né? São 5, né? Competência, finalidade, motivo, forma e objeto, né, pessoal? Então, ó, a competência é aquele elemento que vai dispor o quê? Que vai dispor da atribuição do cargo ou da autoridade para quê? Para realizar determinada ação referente a seu nível de competência, né? Então, assim, ó, a razão de fato e de direito que leva a administração pública a praticar o ato administrativo é o quê? É finalidade ou motivo? É motivo. Motivo, por quê? Porque nós sabemos que a finalidade vai ser sempre o quê? Vai ser sempre atingir o interesse público, não é isso? Então, ó, esse é o tipo da questão que a gente já marca, né? Em relação ao coletivo. Oi? Isso, é exatamente. A finalidade é o quê? Alcançar o interesse público, né? A melhor resposta à administração pública, a eficiência da aplicação de recursos, de gestão de pessoas. Então, ó, é o tipo da questão que eu já marcaria. Então, a primeira letra é 3, né? A primeira alternativa 3. Daí já ficamos o quê? Já ficamos entre duas alternativas, né? Entre a letra B e a letra D. Então, o que motiva a razão de fato e de direito que leva a administração pública a praticar o ato é o quê? É motivo ou competência? Perdão, é finalidade. A razão de fato e de direito que leva a administração pública a praticar o ato administrativo. É o motivo, não é isso? 3. Ó, o objetivo do interesse público, a administração deve buscar ao praticar o ato administrativo. Isso é o quê? Isso é a finalidade, pessoal, né? Então, ó, nós sabemos que o primeiro, 3, e a última vai ser 2, o que representa a alternativa B, né? Porque, ó, o motivo vai ser sempre o quê? Vai ser a razão de fato ou de direito que justifica a administração pública praticar o ato administrativo. Professor, um exemplo.
Vamos imaginar a promoção na Polícia Militar. O que autoriza o comandante a promover um militar na sua carreira? É o quê? O que é que autoriza, pessoal, a ter uma promoção na Polícia Militar? Hein, Ricardo? O que é que tu acha? O que é que tu acha, não? O que é que justifica o comandante? Não é um ato legislativo? Tem que ter uma lei tratando de efetivo, e nessa previsão de efetivo vai ter o quê? Então, a lei é uma situação de direito. Concorda comigo? Então, nós temos uma lei que tem uma previsão de efetivo na Polícia Militar. Vou para um exemplo de uma situação de fato. Eu tenho uma lei que atribui 15 cargos de coronel. E na situação de fato, no efetivo da polícia hoje, nós só temos o quê? 14 coronéis. Então, eu tenho uma vaga de coronel. Então, neste motivo, justifica a administração vai realizar o quê? Realizar o processamento de uma promoção. E a finalidade? A finalidade disso, pessoal, é que a Polícia Militar esteja com os seus quadros completos. Isso vai atingir o quê? A eficiência da prestação do serviço. Então, a finalidade vai ser sempre o quê? Alcançar um interesse comum, a eficiência. O motivo que justifica o ato administrativo vai ser a situação de fato ou de direito, sempre. Né? A forma é a maneira como o ato ele se exterioriza. Ele pode ser a regra, né? É escrito, mas ele pode ser verbal, sinalizar. Você lembra o quê? Uma placa, uma sinalização de trânsito, um semáforo, um silvio do agente de trânsito, né? São requisitos do ato administrativo, né? É a forma como ele se apresenta. Então, 35, letra B. 36. Assinale a alternativa que corretamente diferencia os destinatários principais do poder disciplinar e do poder de polícia do Estado. Um minutinho para o senhor responder. Isso, Alisson Mendes. Essa questão, isso foi a questão da prova do bombeiro ontem, né? Então, vejam que vocês têm conhecimento para fazer a prova perfeitamente já hoje. O poder disciplinar ou poder sancionador é aquele que é voltado aos servidores públicos, agentes públicos ou particulares que têm um vínculo com a administração pública, né? Enquanto que o poder de polícia ele vai se dirigir à coletividade pessoal, né? Vai alcançar a todos, né? E ele vai restringir direito, atividades em prol do quê? Em prol de atingir um interesse comum. Gabarito da questão 36, letra A. Alguma dúvida? 37. A vasta gama de atividades desempenhadas pela administração pública configura um núcleo de estudo do direito administrativo. Considerando a complexidade e a diversidade dessas ações, assinale a alternativa que delimita o objeto central do direito administrativo. Os senhores aí, deixa eu botar aqui. Monteiro.
nós sabemos, pessoal, né, que no direito administrativo ele vai estudar as situações de quê? As situações referentes à função administrativa. É por isso que nós estudamos, pessoal, né, a aplicação quê? Da função administrativa do poder judiciário, do poder legislativo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do próprio Poder Executivo, não é? Então, assim, ó, o objeto central do direito administrativo, ele vai ser o exercício da função administrativa. É para isso, pessoal, que os doutrinadores, eles buscam aquele estudo e aquela classificação de acordo com, né? Administração, segundo o conceito material, segundo o conceito formal, subjetivo, orgânico. Daí que vem o quê? Para delimitar o objeto de estudo do direito administrativo, né? A questão A, quando ele fala assim, análise dos processos legislativos e interpretação das leis que regem a atuação da administração pública, visando garantir a legalidade e a probidade administrativa. Não é objeto central do direito administrativo. O estudo da organização estrutural dos poderes da República e a definição das competências constitucionais de cada ente federativo. Essa definição está mais voltada ao estudo do direito constitucional, né? Letra C. A regulação da função administrativa em seus múltiplos aspectos, abrangendo a organização, os agentes, os bens públicos, os serviços públicos e o controle da atuação estatal na busca do interesse público. Perfeito, né, pessoal? Letra D. A normatização das relações jurídicas entre particulares e administração pública. Não. Com foco na defesa dos direitos individuais. Tem nada a ver com o objeto central do direito administrativo. 37, letra C. 38. Em um determinado município, após a conclusão de um regular processo licitatório na modalidade de concorrência, a autoridade competente da Prefeitura Municipal publica no Diário Oficial do município e intima a empresa vencedora para assinar o contrato administrativo de execução de obra de construção de uma nova escola fundamental. O documento contratual estabelece as obrigações recíprocas entre a administração pública e a empresa, o cronograma de execução, os valores a serem pagos e as condições para a rescisão do contrato. A situação narrada descreve um minutinho para os senhores responder a 38. Coloca aí no chat, pessoal, para saber qual alternativa vocês marcarem nessa questão aqui. A minha dúvida aí, professor, seria só se não tivesse licitação, poderia ser outra coisa, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Isso, algo interessante. Essa é uma questão que eu comentei até com os alunos em uma aula retrasada, né? A gente comentou o seguinte, a gente comentou, por exemplo, que existe o procedimento licitatório, e o procedimento licitatório, ele habilita a assinatura de um contrato, né? Aí, ato administrativo, fato administrativo e contrato são institutos diversos, né? Fato administrativo, os autores vão dizer o seguinte, que é um evento da natureza, que ele tem uma repercussão
no direito administrativo. Por exemplo, uma morte de um servidor público, não é isso? Um exemplo clássico, né? Uma morte de um servidor público. Ato administrativo, ó, por conceito, é uma manifestação unilateral da administração pública, né? E essa manifestação unilateral, ela vai atingir, com certeza, direito e interesses de terceiros, dos administrados públicos. E, ó, a questão aqui, ela foi bem elaborada, porque ela faz o seguinte, o que ela está perguntando é o seguinte: esse ato publicado no Diário Oficial, que intimou a empresa vencedora a assinar o contrato administrativo, qual a classificação jurídica dele? Ó, nós sabemos que um contrato, ele é um ato bilateral. Inclusive, ele não é objeto do nosso edital, pessoal, né? Então, a gente já sabe o seguinte, ó, isso aqui não pode ser contrato. Por quê? Porque contrato público e nem licitação pública, ele não é objeto da nossa prova. Então, a gente já poderia excluir a letra A. Não é isso? Fato administrativo. Esse evento narrado aqui, uma publicação no Diário Oficial, realizado por uma autoridade competente, é um evento que não tem participação humana? Não, né? Teve uma participação de uma autoridade pública. Uma autoridade competente, ela publicou no Diário Oficial, intimando a empresa. Então, nós sabemos o quê? Que não é um fato. E regulamento autônomo? E nenhuma hipótese aqui é um regulamento autônomo, né, pessoal? O regulamento autônomo, ele vai o quê? Ele vai, via de regra, explicitar, né, um ato legislativo, uma lei, por exemplo. Então, assim, ó, se vocês estão chutando bem. Acertaram. Gabarito letra C, um ato administrativo. Professor, mas esse ato administrativo, ele pode intimar? O ato administrativo, pessoal, é uma manifestação unilateral da administração pública e ela vai atingir interesses dos administrados, né? Então é o seguinte, ó, você ganhou a licitação, aquele procedimento você ganhou, você tem tantos dias para assinar o contrato. Por quê? Porque a partir daí, pessoal, a administração pública vai adotar outras medidas, né? Entenderam? Dúvidas quanto a isso aqui? Professor, isso é um ato de gestão, ato de império? Ó, aí aqui tá, por exemplo, ato de império é aquele ato que a administração pública faz, que ela impõe uma obrigação a um terceiro, não é isso? Isso. Classificação? Mas é o seguinte, esse ato aqui é decorrente de um procedimento administrativo, né? O interessado, vou botar assim, a empresa, ela participou de todo o trâmite do procedimento licitatório. Vai ser um ato de gestão, porque a administração pública ela está amarrada, pessoal, ao quê? Ao procedimento licitatório, né? Teve um procedimento licitatório que teve um vencedor. E existe um prazo para a administração pública realizar essas atividades. Realizar o quê? O ato de gestão. Aí depois, a partir daí, vai ter a execução, né? Assinatura do contrato. Aí vai iniciar a execução do contrato administrativo. É um ato de gestão. Certo? Por quê? Porque ele participou do procedimento administrativo antes. Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Professor, da mesma forma como fala em TIMA, poderia ser analogia a uma convocação para a matrícula de servidores, poderia ser? Isso, mas assim, se ele, assim, agora sim, existem situações que vão existir assim, vão existir atos de império, né? Imagine que você é uma orientação geral, por exemplo, deixa eu imaginar o seguinte aqui, vamos imaginar assim, é porque convocação, como eu falei, o nome por si só pode dar a ideia de um ato de império, né? Mas o que você vai ter que saber que é uma convocação e o porquê se dessa convocação. Por exemplo, uma convocação dos classificados em concurso público. É um ato de gestão. Entendeu? Porque as pessoas que participaram, se submeteram àquele contrato, ao certame público, teve uma classificação, então assim, a administração está realizando esse ato como consequência de uma etapa anterior, né? Posso continuar? Então, vamos lá, né? Pode sim, professor. Show de bola. Eu raciocinei no sentido aí que o senhor fez. Aí. A gente está trabalhando com contrato. Aquela nossa aula sobre atos administrativos, pessoal, você vendo aquele mapa mental ajuda bastante a vocês, certo? Aquela aula ali, eu acho assim, eu aprendi muito quando eu vi aquele material. Então, toda vez que eu vou revisar ato administrativo, eu vou para aquele material que foi disponibilizado a vocês. É um material completo da aula, né? Lembre que nós tratamos de ato administrativo em 2 aulas. É assim, a gente reviu o ato administrativo e nós temos lá um mapa mental que ajuda bastante. Assim, aquele mapa mental é show de bola. Toda vez que eu tenho dificuldade, eu vou para ele, visualizo e eu consigo desenvolver a linha de raciocínio, né? Ó, 39.
A teoria dos atos administrativos estrutura-se em diversos elementos essenciais para sua validade e eficácia. Considere as seguintes situações hipotéticas e assinale aquela em que um vício de um dos elementos do ato administrativo não necessariamente, né, não necessariamente o invalidará por completo. Nós estamos diante de uma situação aqui de convalidação do ato administrativo, né? Podendo gerar aqui apenas a sua convalidação. Então, vamos aqui, ó, com os senhores aqui, ó, um minutinho para os senhores analisar essa questão aqui, né? A hipótese de quê? De convalidação de um vício em um ato administrativo. Nós sabemos, né, pessoal, que existem vícios que tornam o ato administrativo nulo, né? Vícios com relação à finalidade do ato administrativo, a motivação do ato administrativo tornam um ato que nulo. E existem situações que é possível aproveitar o ato administrativo e corrigir o vício desse ato, né? Dentro da questão aqui, vamos analisar uma licença ambiental concedida por um órgão estadual competente, mas com equívoco na indicação do endereço do imóvel objeto da licença. É passível corrigir esse erro, esse equívoco na indicação do endereço, sem invalidar o ato? Perfeitamente, né, pessoal? Letra B. Um decreto presidial que disciplina matéria reservada à lei ordinária, invadindo a competência do legislativo. Não é possível, pessoal. É só nós recordarmos o seguinte, né? Que, por exemplo, com relação à convalidação quanto ao elemento competência, né? Nós vamos lembrar as hipóteses de avocação. Não é possível, né? A avocação quando tratar de competência exclusiva de soluções de recursos administrativos. Então, da mesma maneira, não vai ser possível convalidar atos nesses elementos, nessas hipóteses. Letra C. Uma portaria do secretário municipal que remove um servidor público estável para outra localidade, sem apresentar qualquer motivação para o ato. A motivação, como eu acabei de falar, né? Não é possível o quê? Sanar esse vício. Uma autorização para porte de arma de fogo emitida por um agente público federal que não possui a devida delegação de competência para praticar tal ato. Também não é possível o quê? Corrigir esse ato, sanar esse ato. Então, 39, a questão vai ser a letra A. Dúvidas? Vamos 40. A organização da administração pública brasileira se fundamenta em uma distinção crucial entre entidades com autonomia política e aquelas com autonomia administrativa, né? Nós sabemos que entidades com autonomia política são o quê? São as pessoas jurídicas que integram a administração direta, cada qual desempenhando papéis e perseguindo finalidades específicas na complexa engrenagem estatal. São características e finalidades das entidades políticas e administrativas da administração pública, exceto, ó, entidades políticas, pessoal. Nós estamos falando das o quê? Da administração direta, não é isso? Nós estamos falando da administração direta. Um minutinho para os senhores responderem aí.
Boa questão. Vamos lá, né? Ele quer exceto, né? Eles são características e finalidade das entidades políticas e administrativas da administração pública, exceto. Letra A. Os ministérios, órgãos de administração direta, possuem autonomia administrativa e financeira para gerir suas atividades internas e executar as políticas setoriais definidas em consonância com as diretrizes legais. Verdadeiro, está correto. As entidades políticas, como o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, possuem autonomia política, permitindo-lhes atuar de forma independente na definição de suas funções e políticas. Correto, né? As autarquias, embora integrantes da administração indireta e dotadas de personalidade jurídica própria, exercem atividades típicas da administração pública. Até aqui está perfeito. Sob supervisão e controle das entidades políticas às quais estão vinculadas. Está correto, pessoal, né? Nós sabemos o quê? E na descentralização, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter a supervisão ministerial. Eu não tenho o quê? Eu não tenho uma situação de hierarquia, né? Não tem o órgão da administração pública, o ministério, ele não tem hierarquia sobre a autarquia, a fundação pública, mas eles exercem o que nós chamamos de quê? De supervisão ministerial, o controle finalístico, né, pessoal? Por quê? Porque essas pessoas jurídicas, elas integram a administração pública e elas têm que ter o quê? Tem que ter uma atuação voltada para os interesses do poder central da administração. Vamos analisar outra. Os estados, a União, o Distrito Federal e os municípios, por possuírem autonomia política, não estão sujeitos a qualquer controle administrativo por parte de outras esferas de governo na gestão de seus recursos públicos. Pessoal, só a gente lembrar aqui do quê? Dos tribunais de contas, né? Os tribunais de contas, né? E o poder legislativo, os tribunais de contas auxiliam o poder legislativo na fiscalização e no controle das atividades do quê? Do poder executivo, pessoal, né? Da mesma maneira como que o Poder Judiciário, quando acionado, também faz esse controle, né? Então, vamos recordar disso, dos órgãos o quê? Dos órgãos de controle da própria entidade, né? Então, no estado da Paraíba, eu tenho o governador, as secretarias. Nas secretarias, pessoal, eu tenho o quê? A CGE, a Controladoria Geral do Estado. Ela faz o quê? Faz o controle administrativo, né? Do quê? Do próprio Poder Executivo. Eu tenho a Procuradoria-Geral do Estado, né? Isso no âmbito do Poder Executivo. Ainda eu tenho o Poder Legislativo que fiscaliza, auxiliado pelo Tribunal de Contas. E ainda eu tenho o quê? O Ministério Público também. Inclusive, o Ministério Público ele faz o controle externo da atividade policial. Então, gabarito letra D, da 40. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo. Boa, show de bola. Vamos continuar. O prefeito de um município decide realizar uma grande obra de revitalização de uma praça central. Para dar início ao projeto, ele determina que todos os detalhes relevantes, como o projeto arquitetônico, o orçamento detalhado, o cronograma de execução e os contratos firmados com as empresas responsáveis, sejam amplamente divulgados no site oficial da prefeitura e em murais informativos instalados na própria praça. Além disso, o prefeito promove audiências públicas para que os moradores possam conhecer o projeto, tirar dúvidas e apresentar sugestões antes do início das obras. A conduta do prefeito, ao garantir a ampla divulgação das informações e promover a participação da comunidade no processo de revitalização da praça,
reflete de forma mais direta a aplicação do princípio administrativo da Isso é uma típica descrição, pessoal, do princípio administrativo da publicidade, né? Questão aqui, ó, letra D. Próximo. Uma autarquia federal, mediante regular processo administrativo, decide revogar um alvará de funcionamento de um restaurante, sobre o fundamento de que o estabelecimento descumpriu reiteradamente normas sanitárias, conforme apurado em diversas inspeções. Contudo, em sede de recurso administrativo, o proprietário do restaurante comprova, de forma irrefutável, que as supostas infrações sanitárias jamais ocorreram, apresentando laudos técnicos de órgãos competentes que atestam a plena regularidade do estabelecimento durante todo o período questionado. Considerando a teoria dos motivos determinantes e o modo de extinção dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. 2 minutos para os senhores responderem essa questão aí. Nós sabemos o quê? Nós sabemos que, quanto à extinção dos atos administrativos, nós temos revogação, anulação, cassação, caducidade, contraposição, né? Exaurimento por atingir o fim específico. Nós sabemos que revogação é uma das formas de extinção do ato administrativo, que ela é efetuada perante o quê? Perante o motivo de um juízo de oportunidade e conveniência por parte da administração pública. A teoria dos motivos determinantes, ela faz com que? Faz com que a administração pública fique vinculada à motivação que ela utilizou para o quê? Para revogar aquele ato administrativo. Não é isso? Então, ó, na revogação, quando eu tenho uma revogação pura e simples, não tenho como eu fazer uma análise da teoria dos motivos determinantes. Por quê? Porque eu não tenho uma justificação do que levou a administração pública a revogar aquele ato. Ele simplesmente utilizou o juízo de oportunidade por conveniência. Na questão, ele diz o seguinte: eu tenho um restaurante que ele tem um alvará de funcionamento, ele está ali em pleno funcionamento. A administração pública, ela decide revogar esse alvará, mas ela utiliza sobre o seguinte: ó, eu vou revogar o seu alvará, restaurante, porque você reiteradamente descumpriu normas sanitárias. Ó, professor, isso aí não é um caso de cassação, não. Ó, cassação é uma das formas de extinção. Aqui na questão, ela não está tratando de cassação, perfeito?
Mas faz o seguinte, então assim, a administração pública ela vinculou a revogação do alvará em razão do quê? Em razão de descumprimento reiterado de normas sanitárias, né? Beleza. Só que o proprietário do restaurante diz o seguinte, a administração revogou meu alvará, justificando que eu descumpri diversas normas sanitárias. Então, o quê? A administração pública, ela vinculou, ela determinou o motivo da revogação do alvará. Aí o proprietário vai dizer o seguinte, eu nunca descumpri uma norma sanitária, eu tenho como provar, inclusive, e ele aprova com laudos técnicos, né? Que durante esse período que a administração pública justificou, ele nunca infringiu uma norma sanitária. Então, bem, né? Então, a revogação do alvará, ela é inválida. Por quê? Porque a justificativa que ela utilizou para fazer esse ato de revogação, ele não encontra amparo na realidade, pessoal. Então, a teoria dos motivos determinantes, ela vincula a atuação da administração pública aos motivos. Inexistindo esses motivos, né? Veja que a presunção de legitimidade foi verificada. Por quê? Porque o particular teve que comprovar aquilo que ele afirmava. Então, neste caso, a revogação do alvará é inválida. Por quê? Porque, embora discricionária quando oportunidade e conveniência, como todo ato revogatório, neste caso, ele vinculou-se à existência e veracidade dos motivos dele, né? Que ele disse o quê? A reiterada descumprimento de normas sanitárias. Mas, nesse caso, ela foi inexistente. Por quê? Porque o particular, ele comprovou. Então, aqui, é letra B dessa questão 42, uma questão bem, bem trabalhosa. Mas é muito boa essa questão. Professor, por que os outros estão errados, professor? Porque a letra A, ela fala em revogação do alvará sendo válida, pois a administração pública tem o poder discricionário de extinguir os atos administrativos que não mais lhe convém, independente da veracidade dos motivos apresentados. Não é bem assim, pessoal. Nós sabemos o quê? Que a revogação ela tem que respeitar direitos de terceiros, né? Então, assim, se teve a revogação dessas condições de concessão do alvará, é uma coisa, mas iria garantir por quê? Porque o alvará, nós sabemos que durante o período de validade dele, ele garante os direitos das pessoas que satisfazem aqueles requisitos daquele período. Ele não surte efeito no momento da revogação para frente. É diferente da anulação. Anulação, todo ato e seus efeitos, eles são nulos. Retornam os efeitos da anulação. Certo? Tranquilo? Então, aqui, Professor? Oi. Seria o caso também de um cargo de confiança que o camarada ele poderia exonerar e nem explicar o porquê, mas, no entanto, ele explica uma forma, digamos assim, mentirosa. E aí o camarada poderia, recorrer, não é isso? Então, isso, exatamente. É isso no caso, né? Perfeito. Uma vez que a administração pública ela faz uma justificativa de um ato discricionário, ela vai ficar vinculada à veracidade daquela alegação que ela fez. Entendeu? Por que isso, professor? Porque, o juízo de oportunidade e conveniência é do administrador público. Quando se vai questionar perante o Poder Judiciário, o Judiciário vai dizer, esse juízo de mérito do ato administrativo eu não posso fazer. Porque não é do administrador que tem o juízo de oportunidade e conveniência, mas ela fala o seguinte, quando existe a motivação, né, a teoria dos motivos determinantes, então o juiz ele pode questionar o que levou a administração pública a realizar esse ato. Entendeu? A grande margem é essa, porque nos atos discricionários, a princípio, se não existir motivação, né, o juiz ele não pode substituir o administrador público. Tranquilo? E, uma vez existindo a teoria dos motivos determinantes, não. O próprio Poder Judiciário pode revogar um ato da administração pública, certo? Anular é diferente de revogar, né, pessoal? Lembre disso, né? Anulação pode tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário. Mas na revogação, na teoria dos motivos determinantes, digamos assim, que o Judiciário pode revogar entre aspas, um ato da administração pública, certo? Ô, professor. Oi. A minha questão nessa alternativa aí é justamente esse, porque teve o fundamento por parte da autarquia, bem como as inspeções, mas em fase de recurso é que pode ser questionável e aí sim ser revogado esse ato, não é isso? Aqui sim, porque vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar o seguinte,
Vamos imaginar se fosse assim, ó. Vamos imaginar, uma autarquia federal, mediante regular processo, decide cassar no alvará de funcionamento de um restaurante sob o fundamento de que o estabelecimento descumpriu reiteradamente normas sanitárias. Não é o caso de cassação, não é isso? Ó, revogar é uma das formas de extinção do ato administrativo, né? Nós temos ainda anulação, cassação, caducidade, né? Contraposição. Revogação é quando eu tenho o quê? Quando a administração pública, ela, por um juízo de oportunidade e conveniência, ela decide extinguir um ato administrativo. Mas nós sabemos que na revogação, ó, no período que essa norma está em efeito, ela vai garantir o direito das pessoas que satisfizeram as condições para a edição desse ato, tá certo? Então, da edição do ato até a revogação, quem satisfez o direito à lei continua com o direito garantido, entendeu? A questão aqui da questão é o seguinte, que ela vai tratar de revogação, mas ela diz o quê? Ela diz a teoria dos motivos determinantes. Por quê? Porque a administração pública diz, eu vou revogar um ato, um alvará de funcionamento, porque esse restaurante aí descumpriu reiteradamente as normas. Só que o proprietário do restaurante vai dizer o seguinte, ei, eu nunca fui notificado e eu nunca descumpri as normas sanitárias, não. Ele foi e recorreu. Então, a administração pública, nessa perspectiva, ela tem o quê? Ela não pode revogar o alvará. Por quê? Porque a motivação, ela não encontra respaldo na realidade. Consigo compreender? Eu não estou vendo a mensagem do coisa, não. Vou imaginar que conseguiu. Vou imaginar que conseguiu. Se tiver uma dúvida, pode perguntar, pessoal, viu? Positivo, solucionada aqui a dúvida. Tranquilo, meu irmão. Então, vamos lá. É o seguinte. A organização da administração pública envolve diferentes formas de atuação para a realização de seus objetivos. Assinale, com base nas situações a seguir, a atuação administrativa que se enquadra exclusivamente no âmbito da administração pública indireta. Aí é com os senhores aí, ó. Show de bola, né, pessoal? Ó, nós sabemos que integram a estrutura da administração pública indireta as autarquias, fundações públicas ou fundações autárquicas, fundações constituídas sob as normas de direito privado, empresas públicas e sociedades com economia mista, né? Então, sabendo disso aqui, pessoal, o único caso que nós verificamos o quê? Uma entidade da administração pública indireta é no caso de Fundação Pública Federal para Pesquisa, né? Letra A. Pessoal, e as outras, ó? Edição de normas gerais de licitação por meio de decreto federal, né? Decreto federal é o quê? É uma prerrogativa do presidente da República. O presidente da República é um órgão da administração direta. Fiscalização de obras municipais por servidores da secretaria competente. As secretarias, elas são o quê? São órgãos de administração direta. Elaboração de um programa de saúde estadual pela respectiva secretaria. Administração direta, né, pessoal? Ah, professor, fosse um ministério, administração direta também. Então, letra A. 44. Leia atentamente a descrição a seguir acerca dos atributos dos atos administrativos. Certos atos administrativos podem ser executados pela própria administração pública, sem a necessidade de prévia autorização judicial. Esse atributo se manifesta na exigibilidade, uso de meios indiretos de coerção, como multas, e na executoriedade em sentido estrito, uso de meios diretos de coerção, como a demolição ou interdição. Esse atributo não está presente em todos os atos, dependendo da previsão legal ou da natureza do ato. A descrição se refere ao atributo dos atos administrativos chamados de
Essa descrição, pessoal, refere-se ao atributo da autoexecutoriedade, que é o quê? Que é quando a administração pública não necessita da autorização judicial para realizar atos que lhe são próprios, né, e previstos em lei. Professor, o senhor pode comentar acerca dos demais atributos? Posso sim. A presunção de legitimidade é o quê? É aquela situação a qual o administrador público, ele, no ato de seu ofício, de sua competência, emite atos administrativos, e esses atos presumem-se legítimos e verídicos, não é isso? É o que alguns autores, é o que a gente algumas vezes, não, na polícia militar, os oficiais têm pé de ofício. Ó, a presunção de legitimidade é da administração pública. Todo cargo da administração pública, no âmbito de sua competência, tem presunção de legitimidade. Ó, eu dou entrada no protocolo de uma secretaria. Então, aquele rapaz que protocolou isso. Professor, está sem áudio. Está sem áudio. Ele voltou, go back. Desculpa aí, pessoal, desculpa aí. Pronto, estamos aqui, né? Estamos a tratar aqui. Voltou. Estava mudo aqui, apertei aqui no botão sem querer. Ó, a presunção. Opa, qual é a questão que eu estava, pessoal? Eu estava na questão 44, né? A presunção de legitimidade é aquilo. Tá sem áudio de novo, professor. Está sem áudio de novo, professor. Ficou mudo. Voltou a falar. Deixa eu voltar aqui. Voltou a falar. Show. Sei que está 1 milhão de Fique páginas. longe desse botão aí, ó. Não, peraí, botão não. Tô com a mão livre, não tô na cabeça aqui, ó. Pessoal, o computador está cansado, bichinho. Vamos botar aqui. Presunção de legitimidade. Dá-se a entender que os atos administrativos eles foram realizados conforme as normas, né? E no âmbito de competência são verídicos. Tanto é que eu estou dizendo presunção de veracidade. Ponto. Imperatividade, pessoal. Imperatividade é aquela condição que a administração pública tem de criar obrigações a terceiros, né? Os atos da administração pública, eles atingem os seus destinatários sem anuência destes, né? E tipicidade. Tipicidade é aquela característica que o ato, que aquela atuação da administração pública, ela vai encontrar respaldo em um ato normativo. Né? Deve estar em um ato normativo, na lei, em um decreto, em um regulamento, certo? Agora, assim, esse ato normativo, obviamente, vai ter o quê? No âmbito de competência dele. Então, isso é importante, né? Atributos são os efeitos que os atos administrativos, eles irradiam para terceiros, né? Enquanto os elementos ou requisitos é a estrutura do ato administrativo, certo? Então, 44, letra A. 45. A extinção de atos administrativos é um tema central do direito administrativo, uma vez que envolve a análise das condições sobre as quais a administração pública pode dar fim às suas próprias decisões. Essa extinção pode ocorrer por diferentes razões e por diferentes formas, refletindo a dinâmica entre a legalidade e a conveniência administrativa. Com base nesse tema, assinale a alternativa que apresenta uma forma de extinção de um ato administrativo que pode ocorrer por vontade própria da administração pública, em razão de o ato não mais atender o interesse público. Conceito clássico, o que, pessoal? De revogação da administração pública, né, pessoal? Perfeito isso aqui, né? Anulação quando tem um vício insanável, cassação em decorrência da inobservância de norma ou infração da própria norma, e convalidação pelo contrário. Convalidação é uma forma de retificação do ato administrativo, né, de correção de um vício sanável. Então, 45, letra B. 46.
Considere as afirmativas relacionadas à natureza das entidades políticas e administrativas na estrutura da administração pública. Marque V para afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Eu vou ler aqui, vocês vão me dizer se é verdadeiro ou falso. Me digam por áudio, por favor. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, por possuírem autonomia política, não se submetem a qualquer tipo de controle administrativo por parte de outras esferas de governo em relação à gestão de seus recursos. É verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Inclusive, é de uma questão anterior, né? Isso aqui. Vamos embora. As autarquias, embora integrantes da administração indireta e dotadas de personalidade jurídica própria, exercem atividades típicas da administração pública, sob supervisão e controle da entidade política que estão vinculados. Verdadeiro. Verdadeiro. Inclusive, isso é o quê? Isso é uma questão anterior, pessoal. Vamos embora. Por aqui a gente já responde a questão, né? Mas vamos considerar. Os ministérios, como órgãos da administração direta, desprovidos de personalidade jurídica, possuem autonomia administrativa e financeira plena para definir suas políticas setoriais sem a necessidade de aprovação do Poder Executivo Central. Falso. Falso, porque é pleno aí. Exato. Pessoal, a primeira, a segunda a gente não tem certeza, né? A primeira é o quê? A primeira é falso e a segunda é verdadeiro, não é isso? Por essa só a gente já respondeu a questão. Mas vocês conseguiram, né? Vocês seguiram, tá vendo? Falso e verdadeiro. Só encontra aqui, ó, correspondência na letra A. E essas questões, nós verificamos o quê? Em questões anteriores, né? Essas afirmativas. Por isso que eu falo, prova longa, para vocês terão 20 questões de direito administrativo. A primeira foi verdadeira não, professor? Oi? A primeira não foi verdadeira não? É verdadeira, isso mesmo. Peraí, 46. Não. Não se submete a qualquer controle, não está errado, não é falso. Ela se submete É ao controle, sim. Tá, é fácil, tô errando tudo hoje. Não, ela aqui, ó. Não se submete, está errado, macho, pelo amor de Deus. Ela se submete ao controle administrativo, não é controle finalístico, supervisão ministerial. Isso. Errei aqui. Lembre que elas prestam, né, prestação de contas, aprovação perante o Tribunal de Contas, né? E elas, o erro está aqui, que elas não se submetem, né? E aqui, ó, o erro está aqui, ó. Plena, não é financeira plena. Elas podem executar o orçamento que foi destinado a elas, né? Não é independente e autonomia, não é autonomia administrativa e financeira plena, não. No âmbito de sua competência, ela pode ter até autonomia, mas não é assim ilimitado, não. Por aqui, por essa aqui, ó, essa aqui sendo falso e essa sendo verdadeira, só encontramos correspondência na letra A. 47. Em um cenário hipotético, um servidor público, ao analisar um processo de licitação para a compra de materiais de escritório, decide favorecer a proposta de uma empresa de um amigo pessoal. Vou marcar aqui, amigo pessoal. Mesmo que outra empresa tenha apresentado uma oferta mais vantajosa para os cofres públicos, acerca da conduta do servidor público e a violação dos princípios basilares da administração pública, assinale a alternativa a seguir. O servidor viola diretamente o princípio da impessoalidade, haja vista que o interesse particular do amigo prevaleceu sobre o interesse público. Né? Está correto ou está errado? Correto. Correto. O princípio da eficiência foi o único diretamente violado, pois a melhor proposta econômica foi ignorada. Totalmente falso, né, pessoal? Ele favoreceu um amigo pessoal, ele infringiu o princípio da impessoalidade, né? Não foi o único violado, não. Por quê? Porque foi violado também o princípio da impessoalidade. Vamos lá, aqui já responde a questão, né? Já responde a questão. Mas vamos embora. 3. A falta de motivação transparente para a escolha da empresa do amigo impede o controle social e, portanto, representa uma violação apenas ao princípio da publicidade. Meu Deus do céu. Né? Longe disso, né, pessoal? Então, 47, letra D. Alguma dúvida? Vamos. 48. Considere as afirmativas relacionadas ao poder vinculado e sua aplicação prática na administração pública. Marque V ou F para as afirmativas. Então, ó,
Vamos marcar aqui, ó. Ele quer saber sobre o poder vinculado. Vamos lá, né? Em um procedimento de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, comprovados os requisitos legais estabelecidos em lei federal, a autoridade administrativa possui a faculdade de negar o benefício, misericórdia, com base em critérios de conveniência e oportunidade da administração previdenciária? Falso. Falso, né, pessoal? A emissão de um auto de infração de trânsito por estacionamento em local proibido, devidamente constatada a infração pelo agente de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, configura um ato vinculado, não havendo margem para discricionariedade quanto à sua lavratura. Show de bola. Inclusive, isso aí, pessoal, é crime nessa agente de trânsito deixar de fazer, né? Então, isso aqui está verdadeiro. Terceiro, a decisão do Tribunal de Contas em aprovar ou rejeitar as contas de um gestor público, após análise técnica e jurídica das demonstrações contábeis e dos documentos comprobatórios, envolve um juízo discricionário quanto aos critérios da legalidade e economicidade da gestão. Isso é falso, né, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Tá errado. A primeira a gente sabe que é falsa, a segunda é verdadeira. Né? Só aqui, ó, já responde a questão. Letra D, né? Vamos embora. Em um processo administrativo para concessão de um alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial, a lei municipal estabelece alguns requisitos objetivos a serem cumpridos pelo interessado. Contudo, um dos artigos da lei prevê que a decisão final sobre a concessão levará em consideração a conveniência e oportunidade para o desenvolvimento socioeconômico local. Essa previsão legal confere à administração o poder. Vocês aí respondem essa questão? Professor, eu queria falar dessa questão mesmo. Certo, vamos falar. Vocês, assim como eu, também responderam o critério discricionário. No gabarito da prova, ela consta como uma questão como letra A. Isso aqui, nenhuma hipótese é letra A, meu amigo. Né? Porque eu falei, seus senhores aqui, isso aqui é o gabarito preliminar da banca, né? Então, assim, vai caber aos candidatos, se for o caso, vou até ajudar a fazer o quê? A fazer a alteração do gabarito dessa questão. Por quê? Nós sabemos que no poder vinculado existem elementos, né? Obviamente, discricionários. Ô, professor, Oi. a interpretação aí não seria que a conveniência, a oportunidade, ela está prevista, seria um ato vinculado em relação a isso? É o seguinte, eu pensei em chutar a letra A também, mas quando eu vi muito forte conveniência e oportunidade, fui logo no discricionário. Mas a conveniência e oportunidade é um ato vinculado. Não, conveniência e oportunidade é discricionário. Juízo, né? Mas por estar na lei, essa previsão de conveniência e oportunidade estaria vinculado, né? Assim, presta atenção. A primeira parte da questão, ela fala em vinculado. Beleza. Nos atos vinculados, pessoal, eu não tenho juízo de conveniência e oportunidade. Por quê? Porque no ato vinculado, eu tenho o que eu costumo dizer que é uma fotografia. Eu tenho uma hipótese prevista em lei, o preenchimento da hipótese vai obrigar a administração pública a realizar um ato. Quando eu tenho um juízo, qualquer juízo que seja, esse ato deixa de ser vinculado e passa a ser discricionário. Né? Não existe lógica de eu ter um juízo de conveniência e oportunidade e ser um ato vinculado. Por quê? Porque a partir dali ele já criou um critério subjetivo. Por mais sutil que seja, é um critério subjetivo. Porque ele diz assim... Essa discricionalidade tem que estar em lei também, né? Mas aqui está em lei. Ele fala aqui, ó, um dos artigos da lei prevê que a decisão final sobre a concessão, inclusive, ponto final, né? Quando a gente analisa a questão, em um processo administrativo para a concessão de alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial, a lei municipal estabelece alguns requisitos objetivos a serem cumpridos pelo interessado. Beleza. Requisito objetivo é esse.
endereço, maioridade, né? Tranquilo. Por quê? Porque nós sabemos que nos atos discricionários existem também elementos objetivos, competência, forma que se vai dar esse elemento. Agora ele fala assim, ponto. Contudo, um dos artigos da lei prevê que a decisão final sobre a concessão levará em consideração a conveniência e a oportunidade para o desenvolvimento socioeconômico local. Essa previsão não é o enunciado da lei objetivo, não. É esse artigo que diz que a decisão final vai levar em consideração o juízo de oportunidade e conveniência. Isso aí, meu amigo, é poder discricionário em qualquer lugar da face da terra. Isso não é poder vinculado. Entendeu? Então, assim, eu acredito que a banca vai modificar essa questão, porque se não modificar o gabarito, com certeza o Poder Judiciário vai anular essa questão aqui. Certo? Certo? Certo. Isso aqui é muito certo, isso aqui. Pois não, Antônio? Pronto, Major. Agradecer ao senhor, fiz a prova ontem. Foi a única questão que está divergente. Eu fechei a prova de direito administrativo e é justamente essa dúvida, para poder recorrer dessa questão, se o senhor poderia ajudar a gente. Não, com certeza ajudo. Isso aqui eu vou começar a fazer aqui. O prazo para começar de reposição é quando? São 2 dias. 2 dias? São 2 dias. Eu vou fazer hoje e vou mandar para o coronel isso aqui amanhã, para ele mandar para vocês isso aqui. Pronto, muito obrigado, senhor. E só agradecer também pelas suas aulas, que ajudou muito. Ajuda vocês estudando, rapaz. Professor, depois eu queria discutir uma questão com o senhor, que foi elementos constitutivos do Estado, que aí não faz parte do edital da PM. Aí, se possível, o senhor fala comigo no WhatsApp, o senhor manda a BF, por favor? Não, anota aí meu número, é 9996-4327. Ou senão você deixa no chat seu número aí. Como é o número do senhor? Repita, Vou botar aqui no chat aqui agora, peraí. Botei no chat aí. Pronto, PKS, eu vou falar com o senhor. Beleza? Olha, anular a questão, assim, o Poder Judiciário, se a questão ela for divergente, explícita, ele ainda torna nula ainda. Eu acho que o Poder Judiciário, com relação à revogação, não. Quando a questão ela é divergente de doutrina unânime, ele anula a questão aí, com certeza absoluta. Só questões de cunho que existe divergência doutrinária, né? Inclusive jurisprudencial. Mas quando há... Isso é um erro clássico, isso aqui, esse gabarito. Eu acredito que o gabarito vai ter uma retificação de gabarito aqui. Essa questão ela exige uma retificação de gabarito. Isso aqui é discricionário em qualquer lugar. Né? Tranquilo? Posso prosseguir? Vamos à última. Em uma estrutura administrativa, uma autoridade superior, diante de uma ação específica, que demanda sua análise direta ou conhecimento especializado, decide assumir a responsabilidade por praticar um ato que, em regra, seria de competência de um agente subordinado. Essa ação permite que a decisão seja tomada num nível hierárquico mais elevado, garantindo maior controle sobre o procedimento em questão. A descrição se refere ao poder hierárquico chamado de... Isso é um exemplo clássico, pessoal, de avocação administrativa, né? Ô, professor, o que seria uma delegação? Delegação é quando a autoridade ela delega um ato que não é de competência exclusiva, não se trata de solução de recurso administrativo a um outro agente público. Supervisão vai ser as questões de controle finalístico, né? Comando não tem nada a ver, não existe, não se estuda supervisão e comando como manifestações de poder hierárquico da administração pública, né? A gente estuda a lei do elemento de competência, a gente estuda a delegação e a avocação. Então, 50, letra D, avocação. Viu? Alguma dúvida aí que ficou, pessoal? E aqui está, ó, o gabarito, tanto é que se fala gabarito preliminar. Eu acredito que eles vão alterar o gabarito aqui dessa questão. Não é poder vinculado em nenhuma hipótese, não. Desculpa aí, mas já foi.
E aí, as aulas serviram para ajudar os senhores aqui alguma coisa? Ou como é que foram as minhas aulas aqui? Deu mesmo para confundir vocês? Eu espero que tenha aprendido alguma coisa, viu, pessoal? De verdade mesmo. Então, ó, é aquilo que eu falo direto. Quando se estuda, se compreende, as provas se tornam fáceis, pessoal. Não é porque a questão é fácil, não. Porque vocês conseguiram aprender o conteúdo, conseguiram sistematizar as ideias, os tópicos. Então, o mérito é todo de vocês, não é meu, não. Tranquilo? Eu vou tentar trabalhar aqui no recurso dessa questão e passo para a coordenação do curso. Eu deve chegar uns bombeiros aí. A gente deve se encontrar ainda no estudo, tranquilo? Então, boa noite, fique com Deus. A gente. Valeu, comando. Show de bola aí. Pois não, Braga, falei, meu irmão. Foi sem querer, foi dar o parabéns aí, foi valeu. Show de bola. Precisando estar por aí também. E estamos querendo, a gente dá boa noite, tranquilo? Fiquem com Deus aí, qualquer dúvida, estou à disposição. Quem pegou, meu número está no chat, entre em contato comigo no WhatsApp, por favor. Eu vou trabalhar aqui na solução da alteração do gabarito, certo? Boa noite aí, fiquem com Deus aí, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, tchau.